Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E depois da palavra eu vou deixar um louvor para os meus irmãos, amém? Eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor, amém, meus irmãos? E a palavra se encontra em Provérbios, capítulo 2, o versículo 16 até o 19, amém, meus irmãos? Provérbios, capítulo 2, o versículo 16 até o 19. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha, que lisonjeia com suas palavras, que deixa o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e os seus caminhos para os defuntos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não encontrarão os caminhos da vida. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que é para mim você se afastar, meus irmãos, da mulher estranha, meus irmãos, do homem estranho. Porque tem pessoas, meus irmãos, que a gente, né, se mistura, meus irmãos, que a gente cria vínculo, né? Que se você não se afastar, meus irmãos, vai levar você à morte, meus irmãos. Então que nessa tarde, meus irmãos, que você desfaça aliança, meus irmãos, com a mulher estranha, que você desfaça aliança com o homem estranho, meus irmãos, e faça aliança com Deus, meus irmãos. Porque quando você faz aliança com a mulher estranha, com o homem estranho, meus irmãos, leva você para a morte, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, você não queira morrer, você queira viver, você queira vida com abundância, meus irmãos. Porque vida com abundância, meus irmãos, é só Deus que dá. Então que nessa tarde você desfaça aliança com a mulher estranha e faça aliança com Deus, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, Ele é vida. E você escolhe o caminho de Deus, meus irmãos. Não escolhe o caminho da mulher estranha, do homem estranho, meus irmãos. Porque esse caminho, meus irmãos, vai levar você à morte, meus irmãos. Eu não estou falando só da morte matada, não, meus irmãos. Estou falando da morte espiritual também, meus irmãos. Porque a morte espiritual, meus irmãos, é a pior morte. Porque a morte espiritual, meus irmãos, você não tem força para nada. Nem para ir para casa do Senhor, para fazer suas coisas do dia a dia. Eu digo por mim, meus irmãos. Eu digo por mim, irmã Tatiana. Eu quase morro espiritualmente, meus irmãos. Se não fosse Deus na minha vida, eu quase morro. Por escolhas erradas. Por seguir caminho que, né? Por conta própria. Por não ouvir a voz de Deus. Por querer fazer a minha vontade. A gente paga preço, meus irmãos. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você não queira morrer espiritualmente, meus irmãos. E muito menos de morte matada, meus irmãos. Por querer fazer coisas que... Por escolha própria sua. Que você escolha, meus irmãos, o caminho de Deus. Que você não queira fazer a sua vontade. Porque quando a gente escolhe, né, meus irmãos, nosso caminho, a gente trilha o nosso caminho, a gente não quer fazer a vontade de Deus, que a gente quer seguir o nosso caminho, a gente paga preço, meus irmãos. E o preço é alto, meus irmãos. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você se afaste, meus irmãos, de pessoas que querem tirar você da presença do Senhor. Que você se afaste, meus irmãos. Que você não queira morrer, meus irmãos. Nem de morte matada, e muito menos da morte espiritual, meus irmãos. Porque a morte espiritual, meus irmãos, só sabe, meus irmãos, quem é que já passou, meus irmãos. Porque eu já passei, meus irmãos, pela morte espiritual. Eu quase morro espiritualmente. Eu só não morri porque Deus é na minha vida, meus irmãos. Foi quando Deus me abençoou com esse espaço no YouTube, meus irmãos. Porque a irmã Tatiana, meus irmãos, estavam morrendo espiritualmente. Passei mais de quase 2 meses sem ir para a igreja, para casa do Senhor. Mas Deus me abençoou com esse espaço no YouTube, meus irmãos. E em casa eu gravava vídeo. Mesmo sem força para me arrumar. Mesmo sem força para, né? Para falar. Mas Deus colocava a palavra na minha boca, meus irmãos. Deus na minha pouca força, meus irmãos. Morrendo espiritualmente. Por conta de escolhas que eu fiz. Mas teve preço, meus irmãos. O preço foi alto. Mas a irmã Tatiana aprendeu, meus irmãos. Porque a gente só aprende, como diz o ditado, né, meus irmãos? Só aprende quando apanha. A irmã Tatiana apanhou, meus irmãos. Apanhei muito, sofri muito. Mas valeu a pena, meus irmãos. Porque eu aprendi. Aprendi, meus irmãos. A não escolher, né? Querer escolher por conta própria. E sem deixar Deus escolher por mim. Porque muitas das vezes a gente quer escolher, né? A gente quer fazer a nossa vontade. A gente quer escolher o que a gente quer fazer do nosso jeito. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você não faça do seu jeito. Você deixe Deus fazer por mim, por você. Porque as nossas escolhas, meus irmãos, têm preço. Porque muitas das vezes a gente vai pela aparência. A gente tem pela aparência. Mas que você não vá pela aparência, meus irmãos. Que você deixe Deus escolher por você. Porque o que Deus quer para mim, para você, meus irmãos, é melhor. Porque como pai só quer o melhor para o seu filho. Quando a gente vai pela aparência, meus irmãos, a gente quebra a cara, a gente paga preço. A irmã Tatiana, meus irmãos,
Eu paguei muito preço, meus irmãos, mas valeu a pena porque eu aprendi. Por conta de querer fazer do meu jeito, por conta de, né, querer fazer minhas escolhas. Eu quase morro, meus irmãos, espiritualmente. Eu só não morri porque Deus é na minha vida. Foi quando Deus me abençoou com esse espaço, né, no YouTube, que, né, eu em casa, eu mexendo no celular. Eu sempre olhei muito, né, o YouTube, pastores, sempre assisti pastores pelo YouTube, missionários, né. Aí eu mexendo, e sem, né, ali sem querer, eu consegui, né, me cadastrar no YouTube. Eu digo, meu Deus, foi Deus, né, que me cadastrou, para me trazer a palavra, para me alimentar, para me não morrer espiritualmente. Porque se não fosse isso, meus irmãos, eu ia morrer espiritualmente. Porque eu estava em casa sem ir para a igreja, eu não tinha força. Devido às provações, né, devido, né, os preços, né, que a gente paga, meus irmãos, por escolhas erradas, né. Tem preço que a gente paga, meus irmãos, que é Deus que está nos provando. Mas tem preço que a gente paga, meus irmãos, é por causa das nossas escolhas. Tem escolha nossa, meus irmãos, que a gente paga preço alto. Né? Tem provação que é a gente que se coloca, mas tem a provação que é de Deus. Eu, irmã Tatiana, meus irmãos, estava morrendo espiritualmente, né? Estava em casa, sem empacar do Senhor, mas Deus me deu força, meus irmãos, através de eu gravando os vídeos, mesmo sem força, nem força para me arrumar o tinha, meus irmãos, colocava qualquer roupa e gravava, mas eu não deixava de gravar. Que eu dizia, eu desapareço, Senhor, mas que eu desapareço, que o Senhor apareça o Senhor, que eu desapareço. Não importava para mim se eu estava feio ou não. O que importa é que eu queria gravar. Eu queria trazer uma palavra, né? Uma palavra para vocês. Mesmo ali sem, né? Sem força, né? Fraca. Mas quando eu abri a palavra do Senhor, meus irmãos, quando eu abri a Bíblia, Deus me dava força. E foi aí que Deus me deu força, que Deus me fortificou. Eu lendo a palavra dele em casa, gravando os vídeos. Quando Deus me abençoou com esse espaço no YouTube, né, meus irmãos? Quando, né? Tava sem força para ir para a igreja. Devido das provações, a luta, né, meus irmãos? Mas Deus, né, meus irmãos, me levantou. Deus me deu força. E hoje eu estou aqui, meus irmãos, de pé. Para agradecer esse Deus maravilhoso, para dizer que Ele é grande, dizer que Ele faz. Porque eu estou de pé, meus irmãos, estou vivo porque Deus é na minha vida. A irmã Tatiana quase morre, meus irmãos, espiritualmente. Porque a pior morte, meus irmãos, é a morte espiritual. E eu quase morro, meus irmãos. Fiquei sem força, né? Mas Deus me levantou, meus irmãos. Porque Deus quer eu aqui, gravando para Ele, né? Falando do amor dEle para vocês. Hoje eu estou aqui, meus irmãos, firme e forte, na presença do Senhor. E agradeço a Deus todos os dias, meus irmãos, que Ele fez por mim. Deus me tirou, meus irmãos, do cativeiro. Deus me tirou, meus irmãos, né? Deus me libertou, meus irmãos, né? Deus me deu força, meus irmãos. Eu estava fraca, meus irmãos, estava, né, morrendo espiritualmente. Mas Deus, né, me deu vida, meus irmãos, e vida com abundância. Eu agradeço a Deus todos os dias, meus irmãos, sou grata ao Senhor pelo que Ele fez na minha vida. Deus me deu, né, vida, que eu estava morrendo. Devido às provações, devido às lutas, né, meus irmãos, todos nós passamos. Mas Deus me deu vida, meus irmãos. E hoje eu estou aqui, firme e forte, e na presença do Senhor. Que você perca tudo, meus irmãos, que você não perca a presença. Porque muitas vezes a gente prefere o homem, a mulher, quer deixar Deus de lado, quer deixar Deus, né, por último. Mas que você nessa tarde, meus irmãos, priorize Deus. Que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque quando eu e você, meus irmãos, tá, né, sem força, quando eu e você, meus irmãos, né, todos se afastam de mim e de você, meus irmãos, quem está comigo com você é Deus. Quando todos se afastam da gente, que está com a gente, quem nunca deixa eu e você, meus irmãos, é Deus, que nunca abandona a você. Então que você nunca deixe Ele por nada nem por ninguém, meus irmãos. Você priorize Deus na sua vida em primeiro lugar. Coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida. Porque quando todos vão embora, meus irmãos, quem fica comigo com você é Ele, meus irmãos. Que Ele nunca abandona a você. Muitas das vezes somos nós que abandonamos Ele. A gente não quer mais para casa dele, não quer fazer a vontade dele, fazer a obra dele. Mas Ele nunca abandona você. E que nessa tarde você nunca abandone Ele por nada nem por ninguém, meus irmãos. Porque quando todos vão embora, quando todos deixam você, Ele está ali comigo, você lado a lado. Nos dando força. Segurando a nossa mão. Eu digo por mim, meus irmãos. Quando todos me deixarem, meus irmãos, Deus sempre esteve comigo lado a lado, me dando força. Hoje eu estou aqui falando do amor dele para vocês, porque Ele me deu força, porque Ele me deu vida. E vida com abundância, meus irmãos. Eu estava morrendo espiritualmente, mas Deus me deu força, me deu vida. Porque Deus é assim, meus irmãos, Deus é maravilhoso. E que você nunca deixe Ele por nada nem por ninguém, meus irmãos. Que você coloque sempre Ele em primeiro lugar. Porque Ele sabe que você precisa, Ele sabe o que você necessita. E quando Ele quiser dar para mim, para você, Ele vai dar, meus irmãos. Porque Deus só dá o melhor para mim, para você. Porque como pai, só dá o melhor para o seu filho. Amém, meus irmãos? E que nessa tarde, meus irmãos, você não queira passar na frente de Deus. Que você não se precipite. Deixa Ele fazer por mim, por você. Porque o nosso pai, meus irmãos, só quer o melhor para a gente. Porque muitas vezes a gente fica tão cego que a gente não enxerga. Que Deus só quer o melhor para a gente. Porque muitas vezes a gente fica tão cego que a gente só quer o que a gente quer. A gente, né, não quer o que Deus quer para a gente. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você deixe Deus fazer. Porque tudo que Ele faz é perfeito e agradável. Porque Ele nos sonda, meus irmãos, Ele nos conhece.
Porque muitas vezes a gente vai pela aparência, né? Mas não vai pela aparência não, meus irmãos. E deixe Deus fazer por mim e por você. Porque tudo que Deus faz é perfeito, meus irmãos. Porque jamais um pai vai dar o que é ruim para um filho. Um pai só dá o que é melhor para um filho. Então, que nessa tarde, deixe Deus fazer. Amém, meus irmãos? E agora eu vou deixar um louvor para meus irmãos, amém? Não olhe para a voz, viu? Me na letra, que eu quero que Deus falar com meus irmãos. Filho, eu estou aqui, vim contigo conversar. Teus gemidos eu ouvi, ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu conheço bem como está seu coração. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas sou eu quem permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa Deus fazer como Ele quer fazer. Deixa Ele mostrar o quanto Ele ama eu e você. Aquieta o coração e não pares de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre, para sempre. Não há vento que eu não possa acalmar. E em todas as horas eu estou presente. Do milagre você vai testemunhar. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pares de adorar, pois enquanto me adora eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Oh, glória! Não há aprovação, meus irmãos, que dure para sempre. Porque toda aprovação, meus irmãos, tem um propósito. E Deus colocou em você nessa aprovação, meus irmãos, foi para dar a mim tua vitória, meus irmãos. Quem tem que passar pelos processos, meus irmãos, para viver o propósito. Mas não é para sempre não, meus irmãos. E não é para mim, para tua morte, não. E que você deixe Deus fazer, meus irmãos, na minha, na tua vida. Você não quer fazer do seu jeito, meus irmãos, deixa Deus fazer. Deixa Ele trabalhar na minha, na tua vida, meus irmãos. Deixa Ele fazer do jeito dele. Que como pai só quer o melhor para o seu filho, meus irmãos. E a minha tua aprovação, meus irmãos, está acabando, está chegando ao fim. Porque nenhuma aprovação dura para sempre, meus irmãos. E hoje a tua prova chegou ao fim, meus irmãos. Porque para tudo é um tempo determinado. Vai ter um tempo que você vai estar sendo provado, sim. Mas vai ter um tempo que você, meus irmãos, vai passar na provação. E aí você passando, meus irmãos, na prova. Porque hoje, meus irmãos, Deus, Ele, né, vai fazer o que você tanto quer. Vai fazer o que você tanto deseja, meus irmãos. Porque chegou o nosso tempo. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi poucas, mas está tendo entendido essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima tarde. Amém, meus irmãos?